primeiro lugar, eu preciso dizer da minha alegria e honra em poder participar desse momento, mais uma vez, estar aqui nessa casa que nos acolhe a todos, nos oferece valiosíssimas oportunidades de reflexão e não existe, talvez, tema mais apropriado para nós trazermos não simplesmente a estudos, mas para a rotina das reflexões em nossas vidas cotidianas do que encontrarmos ou pelo menos irmos ao encontro do sentido das nossas existências. Como de habitual costume, eu sempre gosto de rogar a espiritualidade amiga aqui presente que possa nos amparar, nos sustentar, nos envolver nesse instante, que nós nos sintamos de verdade acolhidos e aconchegados por essas energias que foram tão carinhosamente organizadas a nos receberem aqui nesse espaço terapêutico. E eu sempre acho que é muito importante que cada um de nós faça a parte que nos toca, nos colocando numa atitude de abertura, de receptividade e de disponibilidade para que esse conteúdo chegue e encontre um espaço apropriado a instigar, nos inquietar e nos afetar para que haja algum tipo de aprendizado, algum tipo de ampliação da nossa capacidade de percepção de nós mesmos e da vida na qual nós estamos inseridos. Eu faço um pedido adicional na noite de hoje. Apesar da nossa conversa girar em torno do sentido, verdadeiro sentido da vida, o que está por trás disso tudo é uma conversa muito honesta e muito sincera sobre uma temática que é muito delicada, que é do suicídio, do autoextermínio. Então, é muito importante que nós estejamos, na medida do impossível, buscando uma sintonia mais tranquila. Eu tenho certeza do amparo da espiritualidade, mas também tenho certeza das minhas dificuldades, tenho certeza que vocês também passam por dificuldades e quadros e vivências e memórias que estão muito vivas na nossa realidade atual, e é muito importante que a gente faça mesmo um esforço de se manter aí num padrão adequado, que tudo transcorra em harmonia e equilíbrio, porque, como eu disse, a conversa é honesta e franca. Nós vamos abordar a questão do sentido da vida e a questão do suicídio sob a ótica da verdade. Somos adultos e eu acredito que nós temos total capacidade de encarar essa realidade e estarmos nesse espaço de debate, de discussão. Então sintam-se muito à vontade, a qualquer tempo, de fazerem aí questionamentos, colocações, para que a gente possa somar os nossos esforços na construção desse conteúdo. Pode ser? Obrigado. Vibrem por mim, porque se apesar de não parecer, mas, nossa, você fica tão tranquilo. Não fico nada tranquilo. Eu estou em pânico. Porque eu sei das minhas deficiências e das minhas limitações diante de um tema que é tão vasto, tão sério e tão importante de ser tratado. Já falando disso, eu compartilho também da minha angústia. É quase tormento ao longo das últimas 3 semanas de não conseguir fazer uma edição do material. Eu estava vindo para cá e editando o material, tentando fazer aí a melhor seleção para não deixar nada de fora. Eu sei que isso é impossível. Nós estaremos aí iniciando um projeto que a casa, a partir de hoje, abraça de uma forma mais clara sobre a temática, e muito em breve nós iremos divulgar outros encontros com esse mesmo objetivo de trazer a possibilidade de nós ampliarmos a nossa percepção sobre o que é a vida, como nós podemos enfrentar situações tão difíceis e complexas como essas que dizem respeito ao suicídio. Vocês estão bem? Então, me ajudem porque... Fred está aí? Flavinho? Então, Fred, eu vou fazendo algumas narrações, mas eu tentei não colocar muitas imagens, só para a gente ficar mais focado no conteúdo em si, tá bom? No primeiro slide tem uma tirinha do Calvin, e eu acho ele muito bacana, com umas tiradas muito interessantes, e ele está em sala de aula, e a professora do primeiro quadrinho pergunta: alguém mais tem uma pergunta? Claro que Calvin, este ser atormentado, cheio de perguntas, diz: eu tenho. Fale, Calvin. Qual o sentido da vida? Eu me referi às perguntas sobre o tema da aula.
Francamente, gostaria de saber essa resposta antes de gastar minhas energias em outras coisas. E a gente começa essa informal tirinha trazendo uma das questões talvez mais importantes da nossa conversa. O quanto de tempo, o quanto de energia nós temos gastado dessa nossa existência investindo em questões que não são importantes. Quanto de tempo, quanto de energia, quanto de espaço eu coloco na minha agenda para pensar sobre a minha vida, sobre a minha existência, sobre a minha realidade de ser espiritual momentaneamente num contexto material e submetido às leis dessa matéria para que cada um de nós possa cumprir com a parte que nos toca no mecanismo da criação. Pouco a gente pensa sobre isso. E talvez seja... Às vezes a gente pensa, às vezes a gente se deixa no dia, e talvez seja mais que passada a hora de nós começarmos a trazer esse tipo de reflexão sobre o sentido da nossa existência. Quem é que se lembra de estar aí na mesa do almoço e trazer esse assunto para discutir em família? Gente, nós estamos aqui fazendo o que mesmo da vida? A cara de vocês é um poema. Antônio, você é realmente um ser perturbado. Claro que a gente não traz esse tipo de reflexão, porque vamos estragar o almoço. E talvez esse seja um dos problemas da nossa existência. Nós achamos que esse tipo de reflexão que nos tira desse comportamento usual, mundano e superficial vai causar problema, vai trazer perguntas, vai provocar indagações e questionamentos que talvez alguns deles não tenham respostas, mas eu acredito e sempre acreditei que mais importante do que uma boa resposta é uma boa pergunta. Nós não podemos ter receio de nos questionarmos, de colocarmos a nossa vida em questão, de colocarmos as nossas escolhas, a forma como nós temos direcionado a nossa vida em questão. Isso é o centro da construção do pensamento filosófico da humanidade. Talvez uma das questões mais essenciais, desde sempre pensadas e debatidas nos ciclos filosóficos, é exatamente quanto ao sentido da existência. E, claro que as correntes, os pensadores, os filósofos, os estudiosos, eles não entram num consenso. Lá na Grécia, existia já uma organização de um pensamento tentando trazer para a vida material a busca do seu sentido, a compreensão do seu sentido. E existia lá nos gregos a ideia de algo chamado eudaimonia. Alguém já ouviu falar disso? Que mais ou menos se equivale hoje à nossa ideia de felicidade, ou da relação de cada um de nós com a busca de algo que traz sentido nas nossas vidas pela forma como nós nos fazemos úteis. Para o grego, ser feliz é ter utilidade. Um pouco diferente da nossa compreensão de felicidade nos tempos atuais. Mas o fato é que várias foram as correntes que se estabeleceram tentando buscar o entendimento do que é que traz sentido à nossa vida aqui na existência. E, claro, não chegaram a nenhum consenso. Esse psiquiatra, Viktor Frankl, algumas pessoas podem já ter conhecido. Quem não conhece, por favor, conheça. Ele é um sobrevivente ao Holocausto. Ele tem várias obras publicadas, e uma das que eu acho mais relevantes e necessárias de serem conhecidas se chama Em Busca de Sentido. E ele trata algo muito próximo, algo que vem caracterizar uma mudança no pensamento filosófico, na percepção de que essa vida, como ela é dada, como ela se organiza, em determinado momento chega ao seu fim. Interessante pensar que, muitas das vezes, o que vem trazer sentido à vida é a morte. É aquilo que extingue essa
realidade, a essa vivência atual. E os existencialistas, eles trouxeram muito essa angústia, esse conflito de um ser, de uma pessoa que se percebe finita, se percebe com começo, meio e fim, e buscando entender como dar um melhor direcionamento a esse espaço determinado de tempo. Olha o que ele fala. Como um banho de água fria, a permanente consciência que vamos morrer um dia é capaz de rearranjar nossos valores e prioridades de uma forma mais fiel aos nossos princípios e nos encorajar a não protelarmos nosso comprometimento com a vida. A grande questão a primeira questão é, nós temos uma consciência permanente de que vamos morrer? Nós trazemos essa ideia constantemente à nossa mente? Não, porque falar sobre a morte também é um tabu, é um incômodo, desconforto. Gente, de viver já é difícil, quanto mais pensar na ideia da morte. E pensar na morte, muitas das vezes, por várias seitas e crenças e correntes filosóficas, traz sentido à vida. Nós não podemos fugir a essa reflexão. Temos sim que pensar que essa existência, como ela se organiza, vai chegar ao seu fim. Qual seria então o sentido da vida? Porque se não há uma unanimidade em todos aqueles que organizaram a ideia, a busca do sentido da vida, se não há um pensamento que seja objetivamente palpável, a gente pode chegar à conclusão de que a vida em si, ela não tem sentido. Como que soa essa afirmativa? Sem sentido. Sem sentido. A vida em si tem sentido? Segura pra mim. Eu não sei se vocês já passaram por uma vivência. Está chegando a voz aí? Lá atrás não, mas eu preciso fazer isso. Eu não sei se vocês já passaram por alguma experiência parecida com isso, mas em algum momento, talvez em alguns momentos da nossa existência, a coisa se parece um livro vazio. Já viveram algo parecido com isso? Uma sensação de... Está mais na minha idade. Isso já é uma outra questão, que não tem a ver com o sentido da vida, mas com uma autopercepção do que é que nós somos e o que é que nós estamos fazendo aqui na vida. Qual é a nossa relação com essa dimensão do tempo? Nós não somos do tempo, nós somos, ponto. E estamos no tempo. Depois a gente conversa mais sobre isso. E aí, muitas das vezes a gente se vê preenchido por essa vazieza, essa falta de sentido. E aí a gente é tocado por algo, alguma coisa nos chega, alguma informação, alguma ideia, e não parece de mágica, a coisa já se preenche de alguma forma. Não mais um livro vazio, mas com algum conteúdo. Mas não está bom. Ainda não estamos inteiros. Porque nós estamos aqui na Terra para algo mais. Nós estamos aqui para fazer na nossa vida algo especial, na nossa caminhada evolutiva. É possível trazer novo para a nossa existência. Eu não sei fazer mais. Não vazio. E nem com algum tipo de conteúdo, mas colorido, com sentido, com significado. E aí a gente afirma mais uma vez, concordando com os pensadores, que a vida em si não tem o menor sentido. Ela só tem sentido em mim. Quando eu me aproprio dessa ideia de vida e eu, inserido no meu contexto de vida, eu decido, eu direciono, eu escolho, eu preencho a minha existência de significado e de sentido. De sentido na acepção de conteúdo, como também de direção. Nós somos os únicos responsáveis pela direção que nós temos dado às nossas vidas. E isso nos traz
ou pelo menos deveria trazer, um sentido de responsabilidade que, por si só, já deveria fazer com que a gente buscasse melhores escolhas, um alinhamento às leis. Esse é o pensador, não sei se vocês já ouviram falar, o Gramsci. Ele é muito conhecido por uma crítica que ele faz às escritas de Marx. Ele fala que temos que reconhecer que nós estamos inseridos num contexto de crise. Reconhece? Imagina, trazer sentido à vida já é uma tarefa complexa, quanto mais trazer sentido à vida num contexto em crise. E nós estamos passando por crises em várias esferas da nossa vida. E ele fala que nós temos uma crise quando o velho, insepulto, já não dirige os vivos e o novo ainda não se explicitou, não se qualificou, portanto, para orientar o presente. Existe uma ideia velha que já não serve mais, já não orienta as nossas escolhas, e o novo, essa nova ideia ainda não surgiu. E a gente fica meio que perdido, sem um referencial. E o que nós fazemos ante a isso? A gente fica sem rumo. E aí? Sem rumo nós paralisamos? Em algumas vezes sim. Temos aí crises de angústia, crises de consciência, crises de pensamento, crises de identidade, sem saber aonde estamos, quem somos, aonde é ou em que grupo eu pertenço. Já aconteceu algo parecido com vocês? E é natural que isso aconteça. E lá atrás, no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta que talvez possa nos auxiliar a entender o que significam momentos de crise como esse que nós estamos vivendo. Estou falando de 1857. A perversidade do homem é bastante intensa. Isso é uma afirmativa. E não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Às vezes não dá uma sensação de que tudo isso que está passando não nos leva a perceber uma involução do tempo? Resposta: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança. Ele, nós. Pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal. É preciso que haja excesso do mal para fazer e compreender as necessidades do bem e das reformas. É preciso que joio e trigo cresçam para que nós tenhamos referencial e perceber qual é a nossa decisão em construção dos caminhos da nossa própria existência. E ele continua: as revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. Ou seja, calma, está tudo bem. Tudo isso faz parte de um movimento natural da vida para que nós, com o nosso esforço e com a nossa capacidade de entendimento, consigamos perceber em que situação nós hoje nos encontramos, sermos afetados por essa crise, percebermos aqueles valores que irão nortear a nossa existência e, a partir disso, construirmos novos caminhos. Trabalharmos e nos esforçarmos para que as novas necessidades e as novas aspirações possam encontrar em mim uma nova disposição, um novo ânimo, uma vontade persistente e que não se permite mais desvios e descaminhos. E aí a gente chega na temática do nosso estudo, o verdadeiro sentido da vida, que fala sobre a ideia do suicídio. E é muito interessante que todas as vezes que eu me vejo pensando e conversando sobre esse assunto no meio espírita, muito mais do que pensar no verdadeiro sentido da vida, ou do que estava acontecendo
na vida daquela pessoa que decide se matar, a gente fica pensando no que acontece na dimensão da morte. Eu não sei quanto a vocês, mas muitas das vezes, quando a gente se permite pensar sobre o assunto, a gente quer saber o que acontece com a pessoa depois do ato. Estou errado? Não. Eu acho que é uma pessoa muito corajosa. A gente vai conversar sobre isso. É só um direcionamento do nosso olhar. Tudo bem, a doutrina, inclusive, nos traz várias obras que relatam experiências individuais do que ocorreu com pessoas que decidiram se matar, eliminar a sua existência. E eu fico pensando o quanto o nosso olhar deveria estar direcionado para o que estava acontecendo até o ato em si. Porque a partir do ato, já está consumado. Não tem jeito de voltar ao tempo e refazer aquela iniciativa. Então, o nosso trabalho hoje é falar sim sobre o suicídio, mas lançar uma lente sobre a vida daquele indivíduo e buscar uma diferenciação. O nosso ideal é que nós estejamos hoje aqui tentando entender e compreender um pouco melhor sobre o suicídio, para que haja uma análise crítica do que significa o suicídio e não o suicida. Nós temos que diferenciar o fato, o ato e a pessoa. O fato é a notícia no jornal. Está lá uma manchete, alguém se matou. E aquilo causa um rebuliço. A gente se mexe de angústia, de curiosidade, tentando entender. Aquilo é só um fato. O ato é uma consequência de fatos. Várias coisas foram acontecendo na vida daquele indivíduo que o levaram a agir daquela forma. Então, o primeiro é uma foto. O segundo é um filmezinho que vai se passando. E por mais riqueza de detalhes que a gente tenha para conseguir entender esse ato, a única forma que nos seria possível de buscar uma profunda compreensão era através de uma radiografia. Entender o que estava se passando dentro daquele indivíduo. E não simplesmente o nosso olhar percebendo aquela pessoa no tempo e no espaço. Aí a gente chega na ideia do Setembro Amarelo. Todos vocês, ou a grande maioria de vocês, está com a fitinha amarela. E o convite é, se em algum momento vocês se sentirem tocados por essa mensagem, por essa causa, usem pelo menos a fitinha no mês de setembro, porque as pessoas questionam. E é uma oportunidade que nós temos de trazer uma mensagem de alento. Mas vocês sabem de onde começou essa história de Setembro Amarelo? 1994, nos Estados Unidos. Esse casal, Dale e Darlene M., 1994, perderam seu filho único, para o suicídio. Mike tinha 17 anos de idade na ocasião. Era, segundo o relato de que eu consegui achar na internet, era um jovem introspectivo, muito amoroso, mas reservado, e ele tinha uma mania, quase uma obsessão com mecânica. E ao longo dos últimos anos que antecederam esse ato, tão contundente na sua existência, ele se dedicou a renovar um Mustang 68, e ele pintou esse Mustang de amarelo. E aí, no dia do velório, os amigos deixaram lá disponíveis numa cesta 500 cartões com uma fitinha amarela e com a seguinte frase escrita: se você precisar, peça ajuda. E aí, esses cartões foram levados do velório, e em poucos meses aquilo já tinha se multiplicado e contagiado todos os Estados Unidos. Até que em 2004, 9 anos depois, a Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 10 de setembro
como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. 10 anos depois, aqui no Brasil, instituiu-se o Setembro Amarelo. 20 anos depois do ato, a organização, a institucionalização de um projeto que busca levar consciência e informar sobre a ação, porque se entende que é possível fazer algo. O logo deles é essa: It's okay to ask for help. Está tudo bem se pedir por ajuda. É preciso que a gente fale de alguns indicadores e a gente tem que ter um pouquinho de tranquilidade, porque os números às vezes são um pouco muito fortes, né? Fortes. Mas vamos lá e a gente vai conversando sobre eles. Eu não tenho tempo, assim, quisera eu poder ficar o final de semana inteiro com vocês, grudados, porque material, nós também a gente vai fazer isso. Mas eu vou passar por eles e é possível que a gente, com cuidado, consiga fazer uma análise sociológica do que esses dados, do que esses indicadores têm a nos dizer. Hoje a gente não vai gastar tanto tempo nisso. Se houver algum que agarre e vocês queiram conversar sobre o assunto, vocês levantem a mão e a gente vai falar sobre eles. Tá? Eu vou passando sobre alguns desses dados. Depois eu vou passar um e-mail também, aquelas pessoas que quiserem que eu... Talvez a gente disponibilize isso no site da Fundação, para vocês não ficarem angustiados em ter que registrar. Tá? Isso tudo vai ser disponibilizado aos interessados. Vai ser. Oi? Este aqui, todos os outros, quando vocês quiserem, pelo menos dos que eu faço, é tudo disponível. Esses dados foram disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde em 2014. Foi o maior relatório mundial feito, colhendo-se dados até 2012. Eles foram organizados e revelados em 2014. Já houve 2 revisões, 2015 e 2016. A última atualização desses dados foi, então, em 2016. É importante ressaltar que há uma análise dos especialistas que, muito provavelmente, esses dados não condizem com a realidade, porque acredita-se que há uma subnotificação, ou seja, nem todos os países informam devidamente os dados com a consistência necessária para que haja um alinhamento e uma amarração desses indicadores. São 172 países que fazem parte dessa organização. 60, segundo esses estudiosos, fazem o para casa muito bem feito, só que dos 112 restantes, correspondem 75% dos suicídios. Então, muito provavelmente os dados são mais graves do que eles estão aqui representados, tá? Então, 800 mil pessoas cometem suicídio a cada ano. Isso corresponde a uma pessoa a cada 40 segundos. Eu ia trazer para vocês a informação de quantas pessoas, em termos percentuais, iriam se matar no tempo do nosso estudo, mas eu achei meio dramático. E para caso fatal, para cada suicídio, há pelo menos 20 tentativas, ou seja, a cada 2 segundos, uma pessoa tenta se matar. O número de vidas perdidas pelo suicídio ultrapassa o número de mortes decorrentes de homicídio e guerra somados. Olha o espaço que os homicídios e as guerras têm nas nossas reflexões, e os dois juntos correspondem com um número menor do que os casos anuais de suicídio. Cada suicídio tem um sério impacto na vida de pelo menos 6 outras pessoas. Ou seja, é um ato que atinge uma pessoa e pelo menos tem implicação no seu círculo de 6 pessoas diretamente envolvidas com aquela situação. As mulheres tentam o suicídio 4 vezes mais que os homens, e 75% dos suicídios ocorrem em países de média e baixa renda. Só para esses 2 indicadores são importantes de serem um pouquinho discutidos. Primeiro, porque não fiquem animadinhas com o fato de vocês, mulheres, de tentarem 4 vezes. Isso significa que os homens conseguem 4 vezes mais, porque os métodos usados pelas mulheres são menos agressivos, evasivos. E aí isso é considerado como uma tentativa, não consumação do ato.
E a questão dos 75% em países de média e baixa renda vem jogar de vez por terra essa ideia de que lá na Suíça, Suécia, Noruega, lá na Escandinávia, os índices são altíssimos, está até uma paz no coração, né? Aquelas pestes louras se matando. Isso é uma inverdade. Os índices aumentam ao longo dos anos de forma exponencial em países de média e de baixa renda. Depois a gente vai falar por quê. Para a faixa etária de 15 a 29 anos, apenas acidentes de trânsito matam mais. 15 a 29 anos. Ao analisar as diferenças de gênero, nesse caso, de 15 a 19 anos, o suicídio é a causa primária de mortes para mulheres nesse grupo. Então, no caso de cima, perde para o acidente de trânsito porque tem homens inseridos. Quando a gente tira, os homens é a causa primária de mulheres nessa faixa etária. Estatisticamente, pessoas com mais de 60 anos sejam mais propensas a cometer suicídio. Por causa da depressão. Vamos conversar sobre as causas, mas múltiplas são as possibilidades que levam pessoas que estão acima de 65 anos a tirarem a própria vida. Apenas 28 países têm estratégias nacionais de prevenção ao suicídio. Não, aqueles 172 eram filiados à Organização Mundial de Saúde. Tem outros países além dos 172. É pior um pouquinho que a gente imagina. Dentre eles, a Finlândia, por exemplo, em uma década viu seus índices cair em 30%, como uma demonstração de que o investimento em política pública traz, e saúde, claro, traz resultados objetivos. A média de suicídios aumentou 60% nos últimos 50 anos, em particular nos países em desenvolvimento. 60%. O Brasil é o 8º país com mais suicídios no mundo. É uma medalha que a gente não gostaria de ganhar. Mas estamos lá, 8º. Cerca de 32 brasileiros morrem diariamente vítimas do suicídio. Ou agentes do suicídio. Minas Gerais tem em média de 3 casos de suicídio por dia. Dados recentíssimos, publicados semana passada no Tempo. Estima-se que até 2020 poderá ocorrer um incremento de 50% na incidência anual por mortes por suicídio em todo o mundo. E a gente às vezes ainda tem a impressão de que isso não me diz respeito. Tem nada. Nunca perdi ninguém, nunca vi ninguém próximo. E aí tem um gráfico que me impressionou muito, que é uma pesquisa feita no Brasil, recente, de cada 100 brasileiros, 17 já pensaram no suicídio. 5 já planejaram o suicídio. 3 já tentaram. E há uma consumação. Esse índice de 17% é algo a ser considerado. 17 pessoas já pensaram em algum momento da vida a eliminarem a própria vida. E talvez se a gente fizesse um exercício aqui, esse número iria se confirmar. Talvez um pouco mais, porque nós somos seres auto-aumentados. O Camus, Albert Camus, fala que o suicídio é a grande questão filosófica de nosso tempo. Decidir se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma pergunta fundamental da filosofia. Isso em 1942, dizendo que, para que a gente possa entender se vale ou não a pena viver, eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui. Qual que é o sentido dessa existência? Algo pode ser feito? Diante daqueles indicadores, diante dessa ideia de que eu preciso encontrar sentido da minha própria vida, algo que nós podemos fazer? Gente, reajam de alguma forma.
A resposta é sim. Há algo que pode ser feito. Não devemos ficar esperando que as instituições se organizem e se mobilizem. Isso é algo que diz respeito à escolha de cada um de nós. Nós podemos e devemos ser agentes polinizadores dessa ideia de que viver é sim a melhor solução. Mas para isso eu preciso estar convencido. Eu preciso ter uma argumentação, não de convencimento do outro, mas para que eu preencha a minha própria existência de sentido. E existe uma campanha, inclusive aqui no Brasil, que vai na contramão de um pensamento que diz que nós não podemos ou não devemos falar sobre o assunto, porque teme-se um efeito propagador da ideia do suicídio. O céu e o inferno, Kardec diz, em regra, não pulou. É importante que a gente fale, sim, e que a gente divulgue a ideia do suicídio, desde que, na condição de espíritas, nós não façamos uso do nosso conhecimento de uma forma a manipular pelo medo, pelo temor imposto ao outro por aquilo que a doutrina vem nos dizer. E é muito importante que a gente busque a doutrina e na sua base, na sua fundamentação, para que a gente se alinhe a esse conteúdo de verdade, que a gente possa buscar essa dimensão de verdade na construção desse sentido para a nossa existência. Lá no Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 5. Em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida. Por isso que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra. Razão bastante para que não abrevie voluntariamente sob pretexto algum. Não temos, então, o direito de abreviar a nossa vida. Mas ao homem, visto que tem o seu livre-arbítrio, ninguém impede a infração a esta lei. Sujeita-se, porém, a essas consequências. E é simples assim. A cada ação, uma reação. E nós precisamos buscar o entendimento da responsabilidade que cabe a cada um de nós diante desse tema, diante da percepção e da significação da nossa própria existência. Quais são, pergunta Kardec aos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, questão 957, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Chegamos na parte bacana. O que acontece? Qual que é a resposta das leis divinas ao suicídio? As consequências do suicídio são as mais diversas. Temos, de uma vez por todas, que abolir essa ideia de colocar pessoas em prateleiras, em gavetinhas fechadas. A gente tem uma ideia de criaram alguns vales que eu tenho medo de confundir, né? Vale do suicida, vale do glutão, vale do tatuado, vale. Para, gente. Calma. O negócio é um pouco mais sério e mais complexo que a gente ficar fragmentando espaços de umbral. Não há penalidades fixadas. E em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Olha a clareza da individualização, da valorização, da subjetividade. Cada um de nós é um. É impossível que a gente tenha um olhar generalista sobre uma situação que trata o indivíduo na sua universalidade, na sua singularidade, na sua complexidade. E isso é o que eu achei mais fantástico. Mas uma consequência que o suicida não pode escapar é o desapontamento. Várias são as consequências, mas uma é comum: o desapontamento. Por quê? Não vai ter a paz. Surpresa! A vida continua. E a pergunta, melhor, do mesmo jeito? Não. Porque já não estou mais
harmonização fisiológica. Só fala tudo no carro ali, ó, pela segunda vez. Tá bom. Pelo Nilton não vai dar vocês não, viu, gente? Tá bom, vamos lá. Cala daí no olhar. Viu? Então, a questão do desapontamento. A noção, a clareza de que a vida continua. Nós temos essa certeza. Nós temos essa certeza e vivemos a nossa vida com a certeza da imortalidade. Fazemos as nossas escolhas diárias percebendo que somos imortais? Não. Obrigado. Momento de sinceridade. Perguntou-se para um homem bem-sucedido como ele fazia para ter aquele sucesso, dinheiro, poder, posses. Ele diz, eu faço as minhas escolhas pensando num cenário pelo menos de 10, 20, 30 anos. Perguntaram a um sábio, um homem de bem, como que você faz para ter tanta sabedoria, tanta clareza, tanta paz de consciência? Eu faço minhas escolhas pensando 200, 300, 400 anos à frente. Você não vai estar mais aqui por isso. Fazemos as nossas escolhas pensando que somos imortais? Não. E aí, momento honestidade, momento sinceridade plena. Verdade nua e crua. Vamos buscar, nesse momento, entender algumas ideias que vão sendo multiplicadas. Tem alguma questão, Carla, que a gente pode... Está tudo ok? Alguém podia conversar com o nosso coleguinha para ele ficar um pouco mais... Já está conversando. Que movimento que nós podemos fazer para minimizar um pouco essa multiplicação de ideias que algumas delas não fazem o menor sentido, não estão alinhados ao círculo de conhecimento que nós estamos sujeitos. Vamos lá, conversar um pouquinho sobre esses tabus. A minha vida não tem o menor sentido. Já ouviram alguém? Eu já falei. Vamos lá. Queria dormir e nunca mais acordar. Tipo hoje eu pensei nisso. Que vontade de desaparecer. Fica tranquilo, vou sumir e vou deixar você em paz. Estou pensando em me matar. Todas essas frases foram colhidas de depoimentos de psiquiatras na entrevista àqueles familiares de pessoas que se mataram. Frases que eram ditas e que ficaram registradas. Ou seja... Quando eles falam assim, se pensando em matar, não fica a gente preocupar, não, porque eles estão querendo só chamar essa... Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. A grande questão é, algum de nós passou por aquilo ali em algum momento? Somos considerados grupo de risco. Sério. E a grande questão é, se estamos nos colocando num polo de agentes disseminadores dessa ideia, o que passa pela nossa mente quando alguém nos chega com esse tipo de conteúdo, de informação? Eu vou colocar aqui algumas ideias, tentem não reagir a elas, assim, tentem só se identificar qual seria uma dessas respostas, ou algumas dessas respostas que vocês dariam àquela última pergunta, que eu acho que é a mais óbvia, a mais explícita. Quando alguém chega para você e diz, estou pensando em se matar. Guardem a primeira ideia que vier à sua mente, tá? Quando alguém chega e diz, estou pensando em me matar. Imagina, você é tão jovem, tem uma vida inteira pela frente.
Olha o tanto de misérias no mundo. Você é um privilegiado. Acho que seria ótimo você iniciar uma ginástica. Que absurdo! Você tem tudo para ser feliz. Não faça isso. Já ouviu falar do umbral? Você precisa pensar positivo. Precisa estar mais perto de Deus. Como irão ficar seus filhos, sua família, seus amigos? Isso é falta de trabalho. Algo parecido passou pela mente de vocês? Quase todos. Eu abri a janela e mandei pular. Qual é a melhor resposta? O que dizer num momento desse que a gente chega dizendo: estou pensando em me matar? Como eu posso buscar ajuda? Buscar um médico, buscar ajuda. Às vezes é falta de conexão química. Muito bacana. Desabafar. E os especialistas todos são unânimes em dizer que naquele momento que a pessoa revela essa intenção, essa ideia, esse projeto, o melhor não é o que você tem a dizer, mas é como você se coloca para ouvir. Exercício de escuta amorosa, escuta positiva. Na educação a gente fala escuta ativa, presentificar 100% com o outro, validando, respeitando, considerando, sem nenhum tipo de julgamento, de preconceito, de análise, de crítica, simplesmente estar junto do outro e ter tempo para o outro. Nós ficamos muitas das vezes na ânsia de resolver o problema ou de apontar o dedo, e o que nós devemos talvez seja apontar caminhos para que a gente percorra junto ao outro. Nós não podemos salvar a ninguém, mas nós podemos nos dispor o tempo inteiro a ombrar a vida, ser cúmplice, ser parceiro, ser presente. Nós precisamos desenvolver essa habilidade que nos parece quase que extinta, que é nos dedicar às nossas relações. Eu não tenho tido tempo para as minhas pessoas. E vocês? Quantos anos nós passamos sem ver amigos? Quantas semanas, ou meses, ou anos a gente passa sem ver os nossos pais, irmãos, familiares mais próximos? Quantas vezes eu pergunto a um colega de trabalho: está tudo bem? E fico para ouvir a resposta. Inteiro disponível para o outro, independentemente do que ele vai me trazer enquanto conteúdo. Porque se eu estou perguntando se está tudo bem, eu preciso estar aberto ao que ele tem a me dizer. E a pessoa diz, e eu falo: tá, vai lá falar do sofrimento. Eu perguntei, eu me dispus, e é preciso que comecemos a colocar nas nossas agendas, dedicar tempo para as minhas relações. Isso é talvez o mais importante em todo o processo de prevenção do suicídio. De que aquela pessoa precisa, naquele instante, muito mais do que indicação de remédio, indicação de terapias alternativas. A pessoa precisa de um ponto e vírgula na existência. Ela precisa de absorver essa ideia de que, calma, talvez agora não. Eu posso colocar um ponto final, mas eu decido que agora não é o melhor momento. E esse é um movimento
em benefício dessa campanha de valorização da vida que já se multiplicou no mundo. Fred, tem uma imagem de várias mãos, partes do corpo tatuadas com um ponto e vírgula, que é o semicon, que é a ideia de que, podendo escolher parar, eu decidi colocar um ponto e vírgula e continuar a minha trajetória. E é muito bacana a gente perceber o quanto que colocar o registro disso no corpo, né, assim, concretizar, objetivar essa dúvida, essa inquietação, faz com que as pessoas se lembrem que o tempo inteiro há a escolha, a possibilidade de eu, ao invés de colocar um ponto final, eu colocar um ponto e vírgula e estender, prolongar um pouquinho mais o assunto. E essa campanha é a campanha de semicolon, para nos lembrar de continuar seguindo, mesmo que eu pense como se devesse parar. E talvez essa ideia do ponto e vírgula seja algo importante para que a gente traga no nosso dia a dia. Quantas das vezes nós somos tão contundentes nas nossas ideias, nas nossas perspectivas, nos nossos pontos de vista? Não, é esse ponto final. Não, é isso, ponto e vírgula. Estou aberto à negociação, ao diálogo, à mudança. Nós somos seres para a transformação. E seria muito bom e nos faria muito bem se nós adotássemos essa atitude na nossa vida. Diante de qualquer desconformidade, nós parássemos, nos acomodássemos e saíssemos da acomodação. Buscássemos uma transformação, uma melhoria, uma nova ideia. E aí a gente vai falar alguns mitos e verdades que precisam de um olhar lúcido, consciente, para que a gente pare de divulgar algumas ideias que não fazem o menor sentido e não têm consistência na sua fundamentação. Pessoal, estou falando demais. Alguma questão até agora? Muito bom. Obrigado. Calma, a gente não está nem no texto. Eu acabei de resolver que eu vou liberar vocês só às 10. Porque falta 2 terços do estudo e já se foram. Nós já está sentindo omissa demais. Calma, está tudo bem, ainda tem a imortalidade à frente. O suicídio, primeiro mito ou verdade. O suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. Verdade? Falso? Verdade. Falso. Pensar no suicídio como uma decisão individual, porque a pessoa tem plena liberdade de agir, é achar que aquela pessoa está na inteireza das suas capacidades, das suas funções. Há uma unanimidade em se pensar que mais de 90, quase 95% dos casos existe algum transtorno psiquiátrico ou transtorno de humor acontecendo ali. O que nos leva ao fato de que aquela pessoa não está no pleno exercício da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade racional. Porque às vezes a gente fala, não, matou, mas essa pessoa tem o direito de fazer. Sim, temos o direito e somos livres. Mas a liberdade diz respeito à responsabilidade. E seremos tão responsáveis quanto a consciência do que nós estamos ou estivermos fazendo. Próximo. Quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida. Verdade ou mentira? Falso. Às vezes é uma situação pontual. Algo aconteceu no meio do caminho que me faz pensar ou me programar para aquela atitude. Resolvida, sanada a questão, muitas das vezes aquela ideia jamais volta a aparecer. Oi, cadê? Algo que não se pensa é que muitas vezes a falta de um elemento químico, por exemplo, o lítio, queda do lítio. A gente vai chegar numa questão que se traduz por uma deficiência fisiológica.
que na compreensão, no entendimento da doutrina espírita, sempre tem um componente espiritual associado. Algo acontece na nossa mente, no nosso pensamento, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, que faz com que o nosso corpo reaja de determinada forma. Mas é muito importante a gente considerar que existe também, ou muitas das vezes, há um elemento, um indicador de uma disfunção fisiológica acontecendo, simultânea a um quadro espiritual. O suicídio é hereditário. Falso. Por mais que se perceba relatos de gerações que tiveram o ato, a situação acontecendo, não há a comprovação de um fator hereditário como predisposição ao suicídio. Ponto. Duas são questões a serem consideradas. Primeiro, alguns componentes que levam a quadros depressivos, como algumas questões hormonais, são, sim, ou podem ser hereditárias. Então, talvez o suicídio não esteja lá na genética, mas uma predisposição a uma condição fisiológica que me leva a um estado de humor que é fator de risco ao suicídio, isso pode estar associado a uma hereditariedade. Ou seja, se existem quadros reincidentes no seu campo familiar, esteja atento, porque você pode estar dentro de um grupo de risco. Calma, e a outra situação, eu falei do... a outra situação é um condicionamento mental, uma vinculação da impressão do que significa uma morte por suicídio. Os especialistas dizem que aquelas pessoas mais próximas, filhos, sobretudo filhos ou cônjuges, passando por uma vivência como essa, cria-se um vazio existencial, um buraco, dor sem fim, que em muitas situações podem levar à ideia de suicídio. Então, uma criança teve seu pai se suicidando aos 40 anos de idade. Os estudiosos dizem que esse ser, ao se aproximar dos 40 anos de idade, começa a se vincular a essa impressão que ficou guardada por esse vazio da ausência desse pai que se matou. Então, houve um fator a ser considerado. Não é imperativo, mas é uma influência que precisa ser considerada. Outro, as pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar a atenção. Falso. Falso. No caso específico, cão que ladra, morde. Se morde. Morde-se a si próprio. E isso é muito interessante, o quanto que, às vezes, a gente fala assim, mas tentou se suicidar e estava querendo só chamar a atenção. Tudo bem. A gente tem que considerar a parte do Estado. Se a pessoa está fazendo isso para chamar atenção, muito provavelmente não está tendo a atenção que ela acha que necessita. O que nos leva a fazer, talvez, movimentos de dar mais atenção. Não ficarmos reféns do outro, mas disponibilizarmos um tempo de qualidade para suprir, talvez, demandas que estejam presentes e muito próximas, que é aquela miséria oculta, aqueles quadros silenciosos que vão se desenvolvendo, às vezes, muito próximos de nós. Existem relatos, quando a gente vai aprofundando nos estudos, existem relatos de pessoas que têm colegas de trabalho que se mataram e dizem, nunca, jamais imaginaria que a pessoa seria capaz de fazer algo. Então, vamos pensar que nossos olhos, nossa atenção tem que estar bem ampla para percebermos esses contatos que estão ao nosso redor. Quando o indivíduo sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Depende. Eu acho que depende. Posso falar? Pode, claro. Eu já tentei. Eu tive uma situação muito difícil na minha vida. Eu peguei um tanto de comprimido e tomei. Mas, assim, eles falam comigo, você queria morrer, nada, porque o tanto de comprimido que você tomou, você nunca pensei em morrer. Você tomou. Mas
lá vai se marcar, depois tive depois que vim aqui em Santa Maria, né, conversar e tudo. Mas depois nunca mais aconteceu. E resumo da história, você está aqui. Lógico. Mas o outro... O que me salvou foi aqui, né? O outro lado da questão é que outras pessoas que conseguiram se matar também estão aqui. Porque a vida continua. Então, a grande questão é nem sempre, muitas das vezes, aquilo que está se passando com o indivíduo parece dar uma pausa e em algum outro momento pode retornar. Tinha uma mão, vamos lá, Patrícia. Não, é só porque há uns 2 anos atrás, vamos citar o nome, né? Foi feito um seriado que abrangeu esse tema mundialmente, né? A história de um adolescente. E que, 30 Reasons Why. Está na Netflix e internet. 13 razões para. E é interessante como mostra que no caso da personagem, que é o caso da maioria dos adolescentes, quando fala que está querendo, só de quem está com dor e vazio, a gente sabe como é que é. E que a história mostra que foram sucessão de fatos e falta de empatia e do não ouvir. Você está bem? Se a pessoa responde que está bem, você acha ótimo. Se ela quer um pouquinho da palavra, você já fala, não estou contente. E que foram várias coisas que levaram a menina a culminar isso. Até a mãe e os pais não acreditavam. Porque é um vazio que às vezes ele foi lá, justamente Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio. Às vezes a dor está pequenininha. Se naquele momento que ela estava pequenininha, um colega de trabalho, um amigo, ou uma pessoa desconhecida na rua mesmo, às vezes a gente não tem paciência de ver gente chorando na noite. E que fosse tida atenção ali, aquele vazio não teria se estendido até a pessoa culminar no final na vida. Eu acho que é muito importante. E a falta é empatia. Eu acho muito importante o desenvolvimento desse olhar que percebe o outro e acolhe o outro nas suas dimensões sombrias ou faltantes, mas existe um convite de nós nos responsabilizarmos também pelos nossos vazios. O olhar tem de ser também para dentro. Muitas das vezes nós, pelo contato com a doutrina e por tudo que a gente conhece desse conjunto de verdade, nós colocamos uma capinha de super-herói e achamos que nós temos de dar conta de tudo e a sós. E isso não é verdade. Está pedindo no salão, você repetir resumidamente as perguntas, porque aí você responde, eles não sabem o que perguntar. As perguntas aqui. Ai, desculpa. Repetirei as perguntas para aqui. Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer ou decidido a matar-se. Verdade ou mentira? Falso! A pessoa não quer morrer grande parte das vezes, e também isso é unanimidade nos casos de tentativa mal sucedidas. A pessoa não quer morrer. A pessoa quer arrancar aquela dor. Deixar de estar naquele momento vivendo aquele desconforto. É quase antinatural essa ideia de nós irmos em direção à morte. Existe uma lei em nós, um instinto de preservação, de sobrevivência, que não nos traz a clareza de uma ação que atenta à nossa própria integridade física. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar, se em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. Não, falso. Só uma impressão. Inclusive, essa sensação de aparente melhora pode ser porque a pessoa já decidiu se matar. É uma falsa euforia. Um quadro de melhora, e às vezes o que trouxe essa melhora da angústia é a decisão de se matar. É proibido que a mídia aborde o tema suicídio. Falso. Existe quase que um acordo implícito de não se divulgar pelo receio de que se vire uma epidemia, uma ação em cadeia, como relatos ocorridos na história. Alguns autores, por exemplo, Tolstói, quando lá em Ana Karenina coloca a sua personagem principal, aquela heroína, se matando, se jogando em frente a um trem, percebe-se na história, nos indicadores, que aumenta a quantidade de mulheres que se matam naquele mesmo método. Merlin,
Kurt Cobain, outras celebridades também provocam uma agitação na mente, mas é muito importante a noção de que é preciso que algo seja feito. Calar é a pior solução. Inclusive, existem cartilhas que foram elaboradas para que a imprensa tenha um mínimo de direcionamento de como abordar essas situações, nem para trazer a romantização da situação e nem a vitimização daquela Oi. Cadê? Tem casos de famílias que eu conheço, tentam esconder. Sim. Tipo, a gente esconde as nossas dificuldades, porque pelo olhar, às vezes, muito duro, muito crítico, muito severo da sociedade, a tendência é que a coisa fique um pouco camuflada, né? Velada. Esses números aí são... Por isso que nós precisamos desenvolver amorosidade, capacidade de estar com o outro, de validar o outro na dimensão que ele se mostra na sua existência. Crianças não cometem suicídio, já que não entendem que a morte é final. Infelizmente, é falso. E os indicadores de crianças de 10 a 12 anos têm aumentado ao longo dos anos. E a minha primeira vez foi com 9 anos. Olha o cenário em que nós estamos. Inclusive uma divulgação intensa sobre o método da criança suicidar na internet. Existem alguns jogos, alguns desafios que são incorporados que só aumentam a nossa responsabilidade de mais do que nunca estarmos próximos uns aos outros, nos comprometermos com uma educação que seja construtiva, que seja dialogal, que seja parceira. Não estou dizendo que pai tem que ser amigo de filho. Pai tem de ser pai de filho. Existe hoje uma inversão, uma redução dos valores, como se fosse necessária uma negociação para que eu fique próximo, para que meu filho me aceite, meu filho me ame. Não! Os nossos filhos, aqueles que têm nessa existência, somente gatos e cachorros, o que eles precisam é respeito. Se em algum momento a amizade chega, o amor chega, muito bacana, isso sempre agrega valor. Mas o respeito pela figura e a condição, isso precisa ser considerado. E isso precisa ser construído. E isso cabe a nós na consolidação de novos valores que nós desejamos para a nossa sociedade. Porque, pelo visto, a gente não tem feito tantos esforços para mudar a forma como a gente está conduzindo a nossa vida. Hoje em dia a gente vê pais que são totalmente reféns dos filhos. Quem dita a regra em casa são os filhos. No meu tempo era meio educação Wi-Fi. Era uma coisa virtual. Assim. Olhou de um jeito, você já Até vai funcionar, mas tá faltando. Uma tentativa de suicídio mal sucedida significa que a pessoa não estava realmente determinada a se matar. Falso. Às vezes não tinha informação suficiente quanto aos métodos que foram utilizados. E é muito importante nós termos o cuidado de como que a gente vai divulgando essas informações. Quando a gente busca alguns indicadores regionais, a gente vai ver que os métodos de suicídio em diversas regiões estão muito associadas ao que se pratica habitualmente naquela cultura, naquele modo de ser. E isso é muito sério, mais uma vez dizendo da necessidade de imposição de limites que sejam claros, que sejam contundentes nesse processo de
consolidação de identidade. Nós temos que entender de um espírito se fazendo ainda pessoa, se percebendo ainda na vida, cabendo àqueles que estão ao redor a responsabilidade de condução, de construção conjunta. O suicídio é um ato de covardia. Ou o suicídio é um ato de coragem. O suicídio é um ato, ponto. Não tentemos entender o que estava por trás daquele indivíduo que o levou a essa decisão. Uma tentativa? Não, esse já foi. É o próximo. O suicídio é previsível. Verdade. Talvez esse seja previsível. Podemos prever que alguém está buscando um meio de se matar. É previsível. Vamos só fazer uma diferenciação. Previsível é diferente de prevenível. Porque essa ideia de que ele era previsível é como se houvesse a possibilidade de fazer um diagnóstico retrospectivo. Ou seja, se a pessoa se mata, eu falo assim, então era por isso. Gente, isso é caminho para a loucura. Para tortura sem fim e processos de culpa que não vão ser resolvidos facilmente. Ele pode sim ser prevenível, mas previsível em raríssimos casos em que há a ostentação dessa intenção. Estou tentando me matar. Podemos prever que essa pessoa está com um mínimo de intenção, mas a grande maioria dos casos a questão acontece de forma muito silenciosa. Há alguns que deixam cartas, mas a carta vai ser lida? Adiantou? Então tenhamos muita atenção em achar que alguma coisa eu poderia ter visto que me levasse a evitar aquela situação. Não. A campanha de prevenção é verificar todo e qualquer fator de risco e atuar sempre no sentido de trazer à dimensão a vida e as possibilidades que em vida nós podemos trazer para significar a nossa existência. E a gente vai falar então de alguns fatores de risco. Gente, eu na minha edição, eu preciso compartilhar isso com vocês também. Na minha edição do material, eu não conseguia cortar nenhum desses dados que parecem mais técnicos, mas que é a base que a gente precisa para alinhar o nosso pensamento. E a partir de então, nos nossos próximos encontros, a gente vai ter a possibilidade de ampliar ainda mais a nossa discussão, os nossos detalhes. A primeira questão, o primeiro fator de risco que se deve considerar é alguém que se tentou uma vez, muito provavelmente, se não for acolhido e se não houver a resolução daquilo que o levou a tentar o suicídio, vai tentar mais uma vez. Então é o primeiro fator que se deve considerar. A reincidência dos casos. E os percentuais vão aumentando. Aquele que mata, que tenta uma vez, 50% de chance de tentar duas. O que tenta duas, 70% de tentar uma terceira. E a coisa vai aumentando de forma absurda. E um outro dado que é muito importante, que tem que ser considerado, é isso. A existência de qualquer transtorno mental. Transtorno mental na sua acepção mais pura e técnica. Qualquer distúrbio de humor. Está aqui os transtornos de depressão, transtornos de personalidade, quadros de ansiedade, abuso e uso de substâncias psicoativas. Aumentam-se as taxas de suicídio de uma forma exponencial, porque muito provavelmente aumentam-se as taxas de uso e abuso de drogas, aumentam-se as taxas de depressão, aumentam-se as taxas de pessoas angustiadas, ansiosas, estressadas. Tudo isso tem uma relação, uma implicação direta com os quadros de tentativa de suicídio. E aí agora... Oi? Quer voltar lá? Depois eu passo lá para vocês. Gente, esses dados todos
estão disponíveis. Posso até mostrar, quero até mostrar um negócio para vocês aqui, tá? Vou aqui sair, vou aqui na internet. Organização. Ué, na internet. Cadê a internet? Isso aqui é o site do World Health Organization, que mostra em tempo real essas são as atualizações que são feitas. E você vai passando o cursor, vai mostrando cada país. Nesse caso aqui, Canadá, Estados Unidos, no caso homens, tá? Brasil, Namíbia. E aqui você pode mudar e ver. Esses aqui, os mais escuros, são os casos mais graves. E quando a gente muda para os quadros femininos, o aspecto fica um pouco menos depressivo. Isso é legal, tá disponível. Tá? Outros indicadores são por continentes, e por países aqui. A Guiana, nas Américas, é o maior, a Lituânia, a Federação Russa. E aí você pode ir navegando aqui, vendo cada país com seus indicadores, é bem bacana. Bem bacana. Assim, para quem gosta, né, de aprofundar nesse entendimento. E esses indicadores, todos eles trazem por trás estudos sociológicos que tentam decodificar esses números. Os números em si não dizem nada. Por trás dos números existem pessoas. Por trás dessas pessoas existem histórias. E essas histórias precisam ser consideradas. Fatores de risco, então, secundários. Vamos lá, que isso é algo que nos interessa muito. E é a parte que pode hoje nos fazer trazer um novo olhar para a dimensão da vida, para que cada um de nós possa ressignificar a própria vida de uma forma diferente. É só para voltar, sabe colocar aqui, eu conheço uma menina, família, até namoro meu sobrinho, ela sofre aquela doença de se cortar, de tentar suicídio quase todo dia, quase, sabe? É borderline, sabe? Síndrome de borderline. Isso também é um fator de risco primário, dos mais sérios. A gente está falando exatamente desses transtornos de humor. A grande questão vamos tentar parar de ver só a historinha personagem. Vamos tentar entender o que isso diz respeito a mim, como que isso afeta a minha história. E a partir do conhecimento dessas histórias, o que na minha vida transformou. E o que a minha transformação gerou de mudança no meio que eu estou inserido. Senão a gente vai ficar recontando uma história e não há uma implicação nesses números. O que nós precisamos acreditar a partir desse autoconvencimento é que eu posso fazer a diferença. A minha postura em vida, a forma como eu significo a minha existência, pode mudar a vida de alguém que em algum momento pensa em se matar. É isso que interessa. Porque essa história de ficar tentando analisar quem que é... Gente, isso não nos leva a lugar nenhum. Às vezes só complica, porque vai nos trazer complicadores em quadros de angústia, em quadros de culpa, de estresse, que a gente às vezes nem vai conseguir lidar com os nossos próprios buracos, os nossos próprios vazios. Então, fatores secundários de risco, vamos ver o que isso tem a ver com cada um de nós. Desesperança, desespero, desamparo. Nós hoje vivemos fundamentados em estruturas sólidas de esperança. Do verbo esperançar, não é do verbo esperar. O quanto que é importante que a nossa fé se traduza num olhar esperançoso, na certeza de que tudo aquilo que eu estou colhendo, que eu estou semeando, que eu estou plantando de bom hoje, necessariamente isso será colhido. Esse é um ato de esperança. Todas as vezes que um agricultor ara e semeia, ele tem esperança de que aquilo se traduza em frutos. Vai acontecer naquele dia? No dia seguinte? 2 dias depois? Há um tempo. E durante esse período é necessário cultivo
atenção, cuidado, presença. Alguém que já ouviu algum lavrador cooperando à distância? Tem que estar lá, tem que participar, tem que dar atenção. E esse é o nosso trabalho. Esperança é construção com bases de fé. Fé, esperança, e a consequência natural disso é a caridade. Que eu não me baixe em mim mesmo, que eu amplie esse horizonte, essa perspectiva de vida. Desespero. Nós vivemos em desespero. Desespero, desilusão, desencantamento. Eu deixo de esperar e me frustro com aquela situação. Vivemos em desespero? Quantas das vezes sim? A gente acha que desespero é... Não. Desespero é quebra de expectativa. Desilusão. Desilusão é bom. Significa que eu estava iludido, que eu não estava vendo com clareza, mas gera um estado emocional desconfortável. E é preciso que seja tratado, que seja cuidado. Desamparo. Estamos falando nas duas dimensões de desamparo. Desamparo emocional e desamparo físico, material. Muitas pessoas se matam por um imperativo social. Não tem a menor perspectiva do que vai comer no dia seguinte. E isso traz um quadro de angústia, e a sensação que traz é melhor, de impotência, de incapacidade. E isso mexe com brio, mexe com autoestima. E às vezes é muito melhor que eu dizer que eu apague a luz, que eu deixe de estar aqui presente. É possível que a gente cultive esperança? Cultive lucidez, clareza de vista, discernimento, amorosidade para estar disponível e autoamparo. Muitas das vezes nós somos responsáveis por estarmos nos desamparando em alguma situação. Impulsividade. E essa impulsividade ela precisa ser categorizada. Uma impulsividade agressiva, uma impulsividade destrutiva. Isso é um fator de risco. Uma pessoa que tem essa energia de fazer sem muito pensamento, sem muita elaboração, pode ter em algum momento, diante de uma situação limite, esse impulso de se matar. Eu só preciso dizer que nem sempre a impulsividade é ruim. Muitas das vezes nós agimos por impulso do bem. E aí, isso é bom. Tem gente que se mata cortando os pulsos. Tem gente que se mata cortando os impulsos. E a gente deixa de experimentar o novo por uma acomodação. Vê se isso é ruim. Acorda às 7 horas da manhã no domingo e do nada salto da cama e vou fazer uma visita a um hospital. Sem pensar em nada. Ruim. Agir por impulso? Foi bom? Foi. Imagina se eu ficasse lá na cama, vamos avaliar a situação. Que hospital é esse? Quantas pessoas? Que tipo de apoio? Que tipo de apoio? Mas eu não tenho nada para oferecer, eu sou tão pequeno. Eu não trabalho, trânsito, gasolina. Melhor não. Nem sempre essa reflexão, essa complexidade em elaboração de pensamentos pode estar a nosso favor. Então é só pensar que essa impulsividade que se coloca enquanto fator de risco é uma impulsividade agressiva e destrutiva, que pode trazer ações ruins. Doenças físicas são tidas como incuráveis, doenças em estado terminal, tem uma preponderância nessa decisão, pelo menos no pensamento de se matarem. Duas são citadas nas pesquisas, o câncer e a AIDS, o vírus HIV. E atualmente os índices de suicídio, de
de soropositivos tem aumentado muito, talvez por um estigma que ainda exista sobre esse chamado grupo de risco. Sempre tem uma questão de um julgamento pessoal que pode mexer aí no quadro de emoções daquele indivíduo. Então, são elementos a serem considerados no aspecto da prevenção. Materialismo. Importantíssimo de ser avaliado num mundo em que nós validamos a ideia de que ter vai nos trazer bem-estar, vai trazer felicidade. Nós vivemos em um mundo em que as mídias sociais, que dizem respeito a uma vida virtual, uma vida irreal, uma vida construída, estão impactando diretamente o nosso quadro de humor. Vários são os relatos de estudos de como a pessoa se sente após 1, 2, 3 horas de uso de mídias sociais. A gente acha que é o mundo possibilitando novas relações, novas vinculações, novos encontros. O que está acontecendo é cada vez mais vazio, cada vez mais angústia, cada vez mais cobrança. Porque na realidade virtual, aonde eu me coloco não como eu mesmo, mas como um avatar, como uma personagem, está todo mundo saindo com uma champanhe, de férias, Caribe, todo mundo sorrindo, brindando. Façam a experiência. Quando alguém estiver tirando uma selfie, gente, sem julgamento de valor, quando alguém estiver tirando uma selfie, percebe o quadro e percebe alguns segundos depois. Só para a gente entender, eu tinha até separado um vídeo e eu curti o vídeo de uma criança que estava fazendo uma birra e ela percebe a câmera ligada. E é isso. Nós estamos vivendo a nossa vida em determinado momento a gente para a nossa vida, dá um parênteses e arma uma situação que não é real, não corresponde ao que de fato a gente está vivendo. E o pior, eu sei disso na minha vida, mas quando eu me relaciono com essa rede, eu acho que está todo mundo lindo, e feliz, e rico, e bem sucedido, todo mundo. E isso tem tido, os estudos dizem que isso tem tido um impacto absurdo. Ainda bem que eu não vejo isso, né? Claro. Você não teve essa experiência. Está participando diretamente. Diga lá. Antônio, Só um minutinho, pessoal. a decisão consciente de não, no caso do câncer, de não operar, de não fazer o tratamento, é considerado um tipo de suicídio? A pergunta dela é a decisão de uma pessoa no... Uma pessoa que tem uma formação, Tá bom, que sabe, né? eu vou fazer um quadro bem completo. A situação de uma pessoa que está vivenciando uma doença terminal, né, com um quadro de morte iminente, mas com consciência, com conteúdo, com conhecimento. A decisão dessa pessoa não se tratar se ela é considerada suicídio, eu volto lá no livro dos espíritos. Isso depende do grau de lucidez, de consciência e de responsabilidade pessoal. Nós estamos aqui tratando única e exclusivamente daquele ato premeditado de, pelas minhas próprias mãos, eliminar a minha existência. Não estamos aqui abordando, nesse instante, quadro de suicídio indireto, que vai ficar para o próximo capítulo. Que muitas das vezes fazem parte de construções nossas, nos desgastes das nossas energias, das nossas forças. Comer mal, conhece? Não? Lindos. Trabalhar demais. Irritabilidade. Acessos de ira. Uso de substâncias que de alguma forma têm um impacto energético no nosso corpo. Maledicência.
Tudo isso é desperdício de energia, estamos gastando mal o nosso combustível em vida. E pode ser que a gente chegue do lado de lá, como André Luiz, um quadro de suicídio. Mas nós estamos aqui falando do suicídio direto. Isso é muito relativo. Né? Há de se considerar a experiência, a bagagem, os valores e ideais dessa criatura, desse ser. O mais importante é estejamos presentes, inteiros, sem julgamento, sem crítica. Só está do lado do outro. Não precisa falar nada? Não, só está do lado do outro. Metade do trabalho já foi feito. Esteja presente, estejamos presentes. Marcamos a nossa disponibilidade de relacionar, de estar junto, de enfrentar a situação. Esse é o primeiro e eu acho mais significativo passo. Solidão. Não é aquele do meio, gente. Eu vou lá para a resiliência primeiro. A resiliência é uma faculdade que foi trazida da física para os meios empresariais, institucionais, para demonstrar a habilidade que nós temos de sofrer uma pressão, receber o impacto, absorver esse impacto e depois voltar para o nosso estado comum. Pessoas muito resilientes têm essa capacidade de grande desformação e depois estão, elástico, super resiliente. E pessoas pouco resilientes se ressentem muito facilmente, se melindram muito facilmente e por isso têm uma capacidade mais limitada de retornar ao seu estado. Ficam ressentindo, ficam guardando um peso maior. E isso pode... jogo de cintura, né? É o famoso jogo de cintura. Não sei qual é a sua definição de jogo de cintura. Na minha interpretação, jogo de cintura é meio uma malandragem, dá um jeito. Não. Estou falando de uma capacidade, por exemplo, que muito tem nos faltado no nosso processo de educação, de compreensão dessas relações em vida, a capacidade de enfrentar problemas. Pessoas muito resilientes têm mais capacidade de enfrentar um problema e não se deformar tanto, se ressentir tanto com aquela situação. Eu não vejo como se esquivando, enfrentam, mas não se agridem tanto no processo, não se contaminam tanto no processo. E isso é algo que nós precisamos multiplicar em nós e em redor de nós, nos prepararmos para os desafios que a vida tem a nos oferecer. Hoje em dia, me parece que há um conceito de um valor moderno de que as crianças não podem passar por nenhuma dificuldade, né? Vai deprimir o menino, nossa, vai traumatizar. Gente, vamos entender o processo histórico, como que era a vida dos nossos pais, como que era a vida dos nossos avós. Hoje em dia, com 10 anos, a criança, não, gente, menos. Vamos trazer a dimensão real da vida. A vida, sim, é feita de desafios. Existe dor, sim. Existe dificuldade, sim. Porque se a gente fica criando numa redoma, vai chegar um momento que essa pessoa vai encarar a vida na sua dimensão real. E aí ela não vai estar preparada. E aí ela vai ressentir. E aí ela vai ser candidato fortíssimo a se deprimir ou se angustiar e, em algum momento, quem sabe, talvez, desistir dessa empreitada. Nós precisamos encarar a dimensão faltosa, sombria, dificultosa da vida, porque isso nos traz clareza, isso nos traz lucidez. E um outro aspecto que tem que ser considerado é essa noção praticamente unânime que é esse estado de solidão. Por mais que estejamos cercados de gente o tempo inteiro, nos sentimos sozinhos. E isso é muito sério
Porque a solidão, muitas das vezes, pode gerar quadros de introspecção, de distanciamento emocional, que dificultam esse acesso ao outro. Eu vou me reservando, quando eu vi, sair em vida. E tem gente que nem percebe que o outro foi embora. Mas na verdade não é eu vou, assim, também existe o eu vou. Mas as pessoas são cada vez mais fechadas e individualistas e entendeu? As pessoas estamos. As pessoas, nós estamos, Isso. né? Não é as pessoas, é nós todos mesmo. E o que a gente pode fazer? Conectar. Isso, conectar no mundo real. Porque esse é um outro indicador a ser considerado, que essa conectividade com o mundo está gerando essa solidão. Nós somos bombardeados por segundo por uma imensidade de ideias, de notícias, que a gente não tem condição de assimilar, e vai dando uma sensação de que eu estou meio que sozinho nessa. Não dá para acompanhar tudo que está acontecendo no mundo. E isso vai causando esse estado de isolamento que precisa ser combatido. Nós temos essa dimensão da nossa individualidade, mas ter individualidade é diferente de ser individualista. Nós somos seres únicos, mas existimos para o outro, para a sociedade. Existe uma lei de sociedade que nos coloca aqui numa vida de relações. E o que você está trazendo é só uma fotografia que a gente vê, né? Cada um, à noite, no seu quarto de porta fechada, assistindo o seu programinha. Não existe mais aquela cena da família reunida, brigando. Que lindo! Estavam sendo afetados uns pelos outros. Agora o que a gente vê são as pessoas fechadas no seu próprio mundo. E oi. Mas é muito difícil essa concorrência com o mundo virtual. Por isso que a gente tem que ser mais legal. Agora, eu sou adicto. Já fiz até um processo de saneamento de vício às tecnologias. Mas eu não troco nada por um café. Também não. Então é possível. Não é café, é café. Qual que é a pergunta? Desculpa que eu não ela estava me perguntando se é muito difícil concorrer com o mundo, isso, o mundo virtual. Na verdade, não só o mundo virtual, com as ofertas do mundo material, dos desvios, dos estímulos, das ilusões. A questão é que a realidade, quando ela é boa pra caramba. E assim, hoje em dia o que a gente vê é cena de pessoas que se encontram, eu abro espaço na minha agenda, consigo concatenar com a sua agenda, nós vamos para um restaurante, eu estou no meu telefone, você está no seu, eu levanto e vou embora. Como assim? É com o outro ou não é com o outro? Não tem problema, mas fica em casa então. Vamos mudar essa visão de mundo. Vamos possibilitar essa conexão com o mundo real. Gente, nós não sabemos a cor do olho do nosso filho, do nosso pai, do nosso marido. A gente não olha no olho, a gente não fica, a gente não tem tempo. E isso não tem preço. A gente só sente isso, só percebe isso quando perde. Não dá mais, depois que perdeu, só na próxima existência. Quando houver uma organização que possibilite esse reencontro desse formato, mas nunca vai ser a mesma coisa. É sério, é emergente, imprescindível ter tempo para o outro. Nós não estamos conseguindo construir essa habilidade, essa competência relacional. Mas quando é o outro que não tem tempo pra gente? Dentro da casa da gente. Isso, vamos fazer da nossa parte. E quando eu falo de tempo, não é tempo em termos de... é tempo em qualidade. Se eu estou com o outro 5 minutos, e 5 minutos inteiro, e assim, com o meu melhor, porque às vezes eu tenho pouco tempo
E o tempo que eu tenho é reclamando, é queixando, é apontando, é discutindo. Aí, claro, não, ou não. Mas assim, quem sabe se a gente começar a mudar a polaridade desse tempo que sai de mim, dessa escuta, desse olhar que parte de mim, o outro começa a se aconchegar. Gente, estou recebendo inscrições para a fila de Cafuné. Estou abrindo inscrições para a fila de Cafuné. Isso não tem preço, não sei. Quantas das vezes, eu tenho um projeto de vida que estava fora de Belo Horizonte, fiquei longe dos meus pais, dos meus amigos do trabalho aqui no Carita. É escolha, fui porque quis, voltei, fui convidado de novo para retornar, assumir outros compromissos. Eu não vou de jeito nenhum. De jeito nenhum. Meu momento é estar aqui com as minhas pessoas. E faço isso. Aqui, porque eu também não vou para lugar nenhum. Viu? Por causa do cara. Viu? Assumir os nossos compromissos, ver aquilo que de fato significa, aquilo que dá valor, que dá sentido. A gente tem um projeto, né, projeto de viajar pelo menos uma vez por ano com a mãe. Com a mãe. De Helena, o ser que nessa existência lhe gerou. Mas na época eu era pequenininho. Eu ouço pessoas assim, vai levar a mãe para viajar? Sim. E às vezes ela diz, não, eu estou precisando para atrapalhar a sua viagem. Tudo bem, que às vezes a gente não vai escalar o Everest juntos, mas é tempo de qualidade. Metade do Everest ainda não. Ela vai. O pior é que ela vai. Pior não, é o melhor. Mas é tempo de qualidade. É o que traz sentido. A vida às vezes é complexo, às vezes gera atrito, às vezes tem desencontros. Tem, e é isso que é vida. E é para isso que a gente está junto. Se esquivar desse encontro, nunca foi, jamais será saída. A gente vai saindo de um problema e se abrindo a tantos outros que precisam ser enfrentados. Cabe a nós assumir os nossos desertos. E os nossos jardins também. Nós tivemos uma experiência de deserto esse ano que foi uma coisa muito... São fotos que eu tirei na Namíbia, no deserto da Namíbia. E foi uma experiência muito maluca. Eu estava acompanhado, estava com a Simone, e teve um momento que eu falei assim, não vou te largar, cara. E ela estava sozinha no deserto. E fez tanto sentido, para mim, essa ideia do deserto, do árido, do vazio, do sol, de olhar e não ver nada, não tem nada. E aí eu comecei a entender o quanto que não só isso, mas assim, foi a experiência que me levou ao entendimento do quanto que é importante assumir o deserto nas nossas vidas. Nós não somos criados para enfrentar ou para atravessar desertos. A gente quer o ar, a gente quer sombra, água fresca, a gente não quer o árido, o difícil, o penoso, que não tem repouso, que não tem descanso. E é indispensável que a gente faça essa travessia e assuma os nossos desertos. Aquele lugar que não dá para levar título, não dá para levar a mãe, não dá para levar os amigos, não dá para levar nem Deus. Porque é o lugar em que a gente vai buscar Deus. É esse mergulho interno que a gente vai, e vai se encontrar com aquilo que mais divino todos nós trazemos em nós. Mas tem que suportar a aridez, tem que suportar a dificuldade. Tudo isso que nós passamos na nossa vida, não está dizendo da vida, está dizendo de nós, de alguma necessidade que nós trazíamos ou trazemos das nossas construções passadas e que hoje precisam ser ressignificadas. E eu só vou ressignificar se eu assumir, se eu atravessar, se eu tiver coragem
se eu tiver firmeza, se eu tiver lucidez, se eu tiver perseverança, se eu tiver força, se eu tiver otimismo, se eu tiver humildade, se eu tiver vontade, se eu tiver fé, se eu tiver esperança, se eu tiver confiança. Tudo isso soma na minha bagagem para que eu não me perceba esmoecido, enfraquecido, desanimado. Ontem alguém me perguntou, no final do estudo, assim: Antônio, tem problema perceber um pouquinho desanimado, assim, tristezinho, queixoso? Tem problema? Não sei. Não sei. Porque às vezes é só uma percepção que passa uma vida inteira percebendo e não faz nada para mudar aquele quadro. O tempo não cura todas as feridas. Um tempo bem empregado, um tempo associado ao trabalho, um tempo associado ao autocuidado, um tempo associado a essa vontade de me integrar, de me entregar à busca de Deus, esse sim, esse vai curar. Porque quando eu encontro no deserto com Deus, eu encontro a minha dimensão de amor. E encontrando com amor, eu encontrei com o remédio para tudo. O amor, sim, cobre a multidão das nossas faltas, dos nossos pecados, dos nossos desvios. E é para isso que nós estamos aqui. O nosso compromisso é com a dimensão do amor. E só para a gente já está chegando ao fim, é muito importante essa ideia de pós-venção. A gente fala de uma campanha que é de prevenção ao suicídio, mas nós precisamos considerar a dimensão, a realidade desses chamados enlutados, ou sobreviventes ao suicídio. Os parentes são considerados sobreviventes ao suicídio. E a gente também tem uma certa dificuldade. A gente, quando fala, a nossa cultura tem uma certa dificuldade de encarar esse momento do luto. E o luto é necessário. O luto, ele é saudável. Viver esses estados de tristeza são imprescindíveis para que eu me recomponha e para que eu renove o meu objetivo, as minhas metas, os meus ideais. Fugir da dor não significa trabalhar e me livrar dessa dor. Eu só estou dando um jeitinho. Só estou colocando na gaveta. Só estou empurrando por debaixo do tapete. Mas não estou encarando, não estou solucionando. Então, se aconteceu com alguém próximo a nós e nós temos acesso a essas sobreviventes, essas pessoas sobreviventes ao suicídio, nos façamos positivos, nos façamos presentes, que muitas das vezes a gente acha que a gente está ajudando e a gente traz um conteúdo de informação ou um conteúdo de energia que não agrega valor nenhum. Vamos conhecer, vamos conversar mais. Nós estamos nos propondo, a partir de hoje, inaugurar um projeto nessa casa de implementação desse olhar de valorização da vida. Eu não sei o que a gente vai fazer ainda enquanto encontros, ou reuniões, ou visitas, ou atendimentos, mas é muito importante que a gente tenha espaço para conversar sobre as nossas dores, para acolher pessoas que estão passando por quadros extremos e enfrentando os seus desertos. Cada um de nós é responsável pela nossa dimensão. O processo de evolução ele é solitário, não tem jeito. Cada um de nós faz e constrói a própria vida. Mas se for solidário, se eu estiver junto, se eu sentir que eu não estou sozinho, o peso fica mais leve. Nós estamos aqui para nos apoiarmos uns aos outros, e não uns nos outros. Porque às vezes a gente vira peso, a gente vira cruz, a gente vira fardo no ombro de pessoas que estejam ao nosso redor. Não existe nada mais lindo para mim do que grande sertão, veredas, desse olhar do que vem ser a vida. Todo mundo conhece isso, né? O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Você sabe como essa frase continua? As pessoas divulgam só essa primeira frase. A gente não vê a seguinte, que para mim
é mais lindo do que essa. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria, e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. É isso que Deus espera de nós. Ainda que haja tristeza, não é apesar, às vezes é por causa da tristeza e dificuldade, a gente escolher a dimensão da alegria, ou da luz, ou de qualquer outra virtude que esteja lá disponível, esteja lá no nosso menu a fazer, partilhar com as pessoas com as quais nós convivemos. E aí, só para terminar, Milor Fernandes, num humor impagável, ele fala que morrer é uma coisa que se deve deixar sempre. Que essa seja uma resolução. Que nos nossos momentos de deserto, nos nossos momentos de angústia, nós tenhamos sempre um olhar amoroso a quem referenciar. Se eu percebo que alguém está atravessando o deserto, que eu seja esse olhar amoroso. E que a gente, em qualquer situação, decida colocar ponto e vírgula, ao invés de colocar ponto final. Então esse é o projeto que a gente lança a partir de hoje. Vocês vão reconhecer essa logo em várias mensagens, e as mídias da Fundação começam a divulgar. E o projeto é Viva a Vida. Tanto no sentido de convidarmos a viver a nossa vida, como a celebrar viva a vida. E a gente perceba a maravilha que é essa possibilidade de nós estarmos aqui vivos. Eu agradeço do fundo da minha alma por essa oportunidade. Essas 2 horas não representam 1/1000 do que essas últimas semanas foram para mim na travessia dos meus desertos, e é muito bom poder ter esse tempo para partilhar um pouco daquilo que eu fiquei construindo. Assim, eu achava que era sozinho, mas eu tenho certeza que de solidão não tinha nada. Era muita história, era muita bagagem, era muita vida que estava representada em todo esse material. Façam as pesquisas, isso tudo está disponível na internet. A gente vai compartilhar o material, e mais do que isso, nós estamos, enquanto casa, assumindo o compromisso. Nos cobrem, nós vamos cada vez mais abrir espaços para encontros, para termos contato, gente recebendo gente conversando com gente, a gente sair desse lugar de alguém sabendo algo e transmitindo conhecimento, para a gente construir conhecimento junto, construir vida juntas. Eu sou muita gente, eu sou uma das pessoas que, eu acredito que todos nós que estão me colocando, eu acredito que todos nós colocamos uma fitinha amarela no peito, de alguma forma, já assumimos na espiritualidade esse compromisso de fazer algo que estiver ao nosso alcance. Gente, eu vou mudar o mundo? Não. Mas eu posso atuar no alcance da minha mão, e isso já está maravilhoso demais. Eu vou passar depois, eu vou criar um e-mail, depois a gente divulga nas redes. Eu queria só, antes de fazer uma prece, colocar uma música. Pode ser? Vai atrasar 2 minutos. E com isso, se a tecnologia deixar. É porque às vezes a gente vive em meio a esse mundo, vai passando pelas coisas e não presta atenção no que as coisas têm a nos dizer. E eu queria propor um ouvido, uma escuta diferente a essa música de um grupo de rock, que ninguém conhece. Eu não sei se vai ter som. Internet. Oremos. Cadê o... Gente, eu só não canto porque eu não sei a letra. Vou colocar, gente, calma. Se não der, o início da música, ouçam quando chegar em casa, mas é mais ou menos assim. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia há
vale mais que a vida. Quando não houver esperança, eu falei que era. Desculpa esse termo, mas assim, não é que eu estou fazendo. Então, professor, tirar essa internet. No máximo, gente. Se a gente tiver silêncio, eu ouvi. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída. Tem uma ideia, uma vida, quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança. Em cada um de nós, alvo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Eu não sei cantar. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, eu não sei a letra. Deus. Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a só ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda dá haver desejo. Em cada um de nós, aonde Deus colocou desejo de vida, que seja vida plena, que seja vida em abundância, que nós nos reconheçamos esses espíritos em travessia, em vivência de deserto, mas em busca de sol, em busca de luz. Que Jesus nos ampare hoje, sempre, que nós estejamos juntos nessa empreitada que não tem sido nada fácil e depende de nós, do nosso esforço, do nosso empenho, do nosso bom ânimo, da nossa coragem para a gente construir um futuro mais legal, mais confortável para todos nós.